Capeta desgraçada. A guria é uma capeta desgraçada. Já começou a gravar? Oi gente, eu sou a Giovana, esse é o canal Blank Space e no vídeo de hoje nós estamos soltando spoilers. Eu comentei o livro Harry Potter and the Cursed Child sem spoilers nenhum, só falando um pouquinho sobre o amor que eu senti lendo o livro, porque acho que foi só isso que vocês tiraram daquele vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar mais da história e esse vídeo vai estar cheio de spoilers. Então, se você já leu ou se você não tá nem aí pra spoiler, assiste o vídeo. Se você ainda não leu, vai lá ler. Atenção, vai ter muito spoiler. Bom, no livro nós somos apresentados aos personagens. Na verdade, nós já conhecemos todos os personagens, né? Eu vou fazer uma breve recapitulação de onde estão essas maravilhas. Por exemplo, a Hermione, ela é a ministra da magia. Gente, tinha alguém mais merecedor desse cargo? Olha, eu não sei, eu acho que não. Hermione, linda, maravilhosa, ministra da magia, arrasando. O Harry, ele também conseguiu um cargo muito legal, que faz parte dele. Sempre quis ser um Auror, a gente já sabe, sempre foi o sonho dele. E ele conseguiu se tornar, digamos assim, o chefe dos Auror, né? Ele é o execução, blá blá blá. Eu não sei o nome do cargo agora de cabeça. Talvez a nossa editora coloque o nome. Enfim, o Harry é isso aí. Também super top, merecidamente. Um outro personagem também muito querido é o Neville, que se tornou o professor Longbottom. Muito legal, parabéns, Neville. Bom, como eu já falei ontem, o livro começa ali naquela cena que a gente já viu no último livro do Harry, e depois disso a gente tem um salto temporal e eles já estão mais adolescentes, enfim, não chega a ser adolescente ainda, na pré-adolescência. E o Albus, filho do Harry, é quase um capetinha, gente, porque olha, que criança difícil, né? No começo eu acho que ele vai ser um anjinho, né? Principalmente no filme, com aquela carinha fofinha. Esse rapazinho tem um futuro brilhante pela frente. Mais ou menos. Porque ele é escolhido para a Sonserina e não para a Grifinória, e isso causa um grande problema emocional em todos eles. Porque o Harry não esperava isso, ele não esperava isso. Ele se sente deslocado de toda a sociedade, porque os irmãos dele são uma coisa, ele é outra coisa completamente diferente. Então tem toda uma questão emocional envolvida nisso. E no primeiro dia, assim como nossos personagens principais, Harry, Ron e Hermione, se encontraram no primeiro dia no trem, ele também conhece seu melhor amigo no trem, um menino chamado Scorpius, super fofinho, que é filho do Malfoy. Que é basicamente, essa inimizade, ela continua pelos anos. A batalha de Hogwarts não fez eles virarem melhores amiguinhos, gente. Então a inimizade entre Malfoy e Harry continua. E o fato dele se tornar o melhor amigo do Scorpius não ajudou muito isso. Porque existe um rumor de que o Scorpius é, na verdade, filho de Voldemort. Sério, galera. Eles acham que o Malfoy não conseguia ter filhos, então ele voltou no tempo com um giratempo e foi lá e, sei lá Deus como, fez a mulher dele engravidar do Voldemort, voltou, e o Scorpius é basicamente filho do Voldemort. Esse é o rumor que existe. E o Malfoy quer tentar de todas as formas dizer que isso é impossível e tal, o Harry acaba não ajudando e continua todo esse conflito entre eles. E a amizade dos dois não ajuda muito. Então uma coisa que acontece muito chave nisso é um personagem também querido por muitos, que é a morte do Cedric Diggory, enfim, do Cedrico. Ele acaba sendo bastante relembrada, porque eles colocam, faz parte de uma nova profecia, que meio que prevê a volta de Voldemort. A profecia diz o seguinte: When spares are spared, when time is turned, when unseen children murder their father, then will the Dark Lord return. Uma tradução assim, bem por cima, digamos assim, né, porque... By Blank Space. By Blank Space, porque o livro em português não foi lançado ainda, então dá um desconto pra gente. Quando a sobra é poupada, quando o tempo é virado, quando a criança não vista assassina seus pais, então o Lorde das Trevas retornará. Então, tipo, meio que lendo a profecia, interpretando essa profecia, ela meio que fala como se tu desfizer a morte do Cedrico e separar, enfim, ali é meio que daria pro Voldemort voltar. E a gente também é apresentado uma nova personagem, que daí... Eu, particularmente, lendo o livro, já vi que ela era do mal, né? Eu acho que vocês lendo também já vão perceber, que é a tal da Delphine. Ela aparece na vida dos meninos, né? Ela é um pouco mais velha, mas ela aparece na vida do Albus e do Scorpius como uma amiga e tal. Enfim, e ela que meio que estimula eles a fazer coisa errada. E uma das coisas erradas é roubar o único vira-tempo que existe e voltar pro passado para evitar a morte do Cedrico.
O que acontece, galera? Quando eles fazem isso, uma reação em cadeia incrível acontece e eles só conseguem ficar tipo 5 minutos, porque como volta muito no passado, eles só conseguem ficar muito tempo. E a primeira consequência quando eles voltam é basicamente a Hermione não estar mais com o Rony. E é muito triste, galera, porque ela virou uma professora, ela tá meio, tipo, zangada com a vida, parece a impressão que tu tem é essa. Rony tá casado com outra mulher, enfim, é meio caótico o negócio, né? Então, cara, na hora ele já me dá um desespero, porque parece que eles não vão consertar. Porque logo depois que eles voltam, eles são separados e parece que eles não têm mais oportunidade de voltar. Então tu fica, cara, eu não acredito que o Rony não vai ficar com a Hermione e que a Rosa não nasceu, que é a filha dos dois. Não é Rosa, é Rose, né? Mas traduzir já, né? E então dá aquele momento de desespero e os meninos... E a relação do Harry com o Albus é péssima, gente. Pensa numa relação de pai e filho ruim, sério. Então essa relação caótica entre os dois é uma parte muito importante no livro, porque é tudo baseado nisso, né? É como se o Harry acaba falando algumas coisas bem tensas assim pro filho, e o filho pensa muitas coisas tensas do Harry também, que não são verdades, porque a gente conhece o Harry, a gente conhece o que passa no coraçãozinho, na cabeça dele, a gente sabe que ele se sente muito culpado por tudo que aconteceu, e o Albus já acha que não, que tipo, meu pai só pensa em fama, e tipo, cara, não é assim, o Harry é muito coração, a gente sabe disso. Só que nesse momento, agindo de forma de coração, ele acaba não conseguindo realmente entender o filho dele. E o livro é basicamente toda essa tensão acontecendo. E o que acontece de novo, eles conseguem mais uma vez reunir, ele e os Scorpius se reúnem de novo e voltam no tempo de novo. E aí a bagaça é pior ainda, galera. Cada vez que eles voltam no tempo, mais desgraça acontece. Até que chega um momento que basicamente eles voltam no tempo e modificam uma coisa pequena e Voldemort ganha a Batalha de Hogwarts. Sério, é tipo caos. O Harry tá morto, o reino de terror tá instaurado em todo o mundo mágico, é muito bizarro. E o único personagem que tá vivo nesse mundo é o Scorpius. E maravilhosamente está lá passando o professor Snape, gente, sério. Eu acho que o Clay foi um grande fanservice, porque, nossa, teu coração chega a ficar mais calmo, assim, né? Então ele vai lá, conversa com o Snape ajuda ele de forma maravilhosa, a Hermione também, e o Ron também estão vivos e acabam se sacrificando para ele conseguir voltar. E daí, tipo, conseguiram restaurar o mundo como era daquela forma. Só que a desgraça não acaba por aí, porque a gente acaba descobrindo que a Delphine é filha de ninguém menos e ninguém mais do que Voldemort, cara, sério, ela é a filha dele. De alguma forma ela conseguiu sobreviver esses anos aí. Ela é filha dele com aquela... Eu acho que tem gente que gosta da Bellatrix, cara, eu tenho um pavor da Bellatrix. Então ela é filha dos dois e ela quer basicamente que o pai dela retorne e o mundo das trevas seja instaurado. É a vontade dela. Sempre tem que ter um criador do caos, né? E ela consegue levar os meninos de volta pro passado pra conseguir modificar. E a ideia dela, o plano dela... Eles até interpretam mal, mas depois eles realmente, a Hermione, né, genial, consegue perceber que a ideia dela é que ele não mate o Harry. Porque tudo acabou desencadeando porque o Voldemort foi lá, escolheu o Harry, marcou ele como um igual, e por isso que tudo aquilo aconteceu. Mas enfim, eles acabam conseguindo retornar e o Harry, sabiamente, embora ela seja muito forte, não sabia que a Delphine era tão forte assim. Eles brigam bem feio e tal, mas eles conseguem salvar o dia, conseguem salvar o mundo, conseguem salvar todo mundo e voltam. E aí pai e filho sentam pra ter uma conversa e conseguir se entender de verdade e aceitar todas as suas falhas e todos os seus problemas e realmente criar um relacionamento sadio a partir dali. Acho que eu resumi de uma forma, contei quase a história do livro todo, mas o livro é isso, é muito bom, porque beleza, um livro depois, mas cara, é um livro depois que pode mudar toda a história de todos os livros. Então ele é bem importante sim, e os personagens que a gente ama estão lá e estão incríveis e é muito bom ver todo mundo de novo e eu fico muito triste em saber que essa é a última história que o Harry vai estar presente, mas eu sinto no meu coração assim que a história que tinha que ser contada do Harry foi contada. Eu acho que realmente não precisa mais, a gente tem vontade, mas tá maravilhoso dessa forma. Acho que a J.K. Rowling conseguiu alinhavar tudo, fechar a história e é isso. Fica pra posterioridade. Fica pra posteridade. A produção diz que tá certo, então tá. Então fica essa história para os nossos filhos e netos
e bisnetos, que eu tenho certeza que gerações futuras vão apreciar Harry Potter da mesma forma que a gente aprecia hoje em dia. Bom, então esse foi um resumão da história cheio de spoilers. Eu acho que tem muito mais coisa que a gente pode discutir ainda sobre esse livro. Até porque aqui eu só fico falando, né? Eu quero ver os comentários de vocês, ver o que vocês acharam também. Eu adorei o livro, então deixem nos comentários o que vocês pensaram, o que vocês acharam, se tinha mais alguma parte importante que eu deixei pra trás. Se inscrevam no nosso canal. Se vocês já leram alguma vez os comentários que a gente escreve aqui embaixo, vocês devem ter visto nossa página no Face, né? Então entrem lá na página, compartilhem nossos vídeos, isso ajuda bastante a gente. E espero que vocês gostem, né? E compartilhem de coração.